Vamos lá, aqui tenho. Perfeito, vamos então falar de como viver a mensagem transformadora de Jesus Cristo. Que boa pergunta, hein? Todos os cristãos, todos nós como cristãos temos que pensar desse jeito, ou seja, pensar como é que eu posso viver o que está escrito na palavra de Deus, como é que posso viver precisamente a obra da cruz na minha vida, no meu desenvolvimento diário. Como viver a mensagem transformadora de Jesus Cristo. Sempre, quando chega uma pessoa por primeira vez à igreja, a pessoa pergunta, mas e eu o que tenho que fazer? O que tenho que fazer? Como tenho que fazer? E ali entra uma inquietude muito grande em mim, e não porque não saiba como fazer, e não possa dizer para o novo discípulo, ou a nova pessoa que participa da igreja, que deve fazer. Não é isso. O que nós devemos pensar precisamente é de que maneira eu, como filho de Deus, ou como novo discípulo de Cristo, vou começar a dar os passos de fé. Isso não é simplesmente algo como mágico, simplesmente dizer, não, já você tem tudo e você começa a viver já uma vida nova. Isso funciona e é real em Cristo Jesus, quando eu aceito realmente a obra de Cristo e tenho um novo nascimento. Isso é real assim. Mas eu devo entender que é pela vivência diária, pelas decisões diárias, que eu tenho precisamente que aprender a viver a obra de Cristo em mim. E isso é o que vamos fazer, vamos falar hoje. Como viver a mensagem transformadora de Jesus Cristo. Vamos então começar. Aqui temos então a pergunta, como viver a mensagem transformadora de Jesus? Como vivê-lo, como aplicá-lo, como baixar o conhecimento bíblico à minha realidade? Você tem se perguntado isso? Como viver a realidade de Cristo em mim? Como viver como um cristão num mundo tão condicionado pelo pecado? E você diz, meu Deus, mas eu como tenho que fazer sabendo que tenho vizinhos que não são cristãos, sabendo que tenho família que não é cristã, sabendo que tenho conhecidos que não são cristãos, e então ali começo a entrar em conflito com tantas coisas, com tantas situações, e eu quero precisamente hoje falar para vocês a respeito disso. Como eu posso viver a vida cristã? Vou deixar a minha câmera aqui para poder então que possamos falar tranquilamente. Então vamos continuar. Você tem se perguntado isso? Como aplicar a obra de Cristo? Como aplicar tudo o que eu sei que Jesus fez? Ontem fazíamos uma pergunta muito clara. Que foi o que Jesus fez na cruz? E você disse, me perdoou dos pecados, me deu vida. Mas como? Qual foi o processo? E agora a pergunta foi como eu vivo isso. A pergunta é como eu vivo isso. Então vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 13, que você tem ali precisamente na tela. Efésios 4, 13. Diz, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Veja o interessante como diz esta passagem, e eu quero de ali tirar alguns pontos importantes. E você pode sublinhar na sua Bíblia. Por quê? Porque aqui aparece o termo, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento. E isto é um processo. É um processo no qual sua fé vai crescendo, seu conhecimento vai crescendo. Diz que a fé e o conhecimento que o Filho de Deus produzem. Ou seja, é Deus mesmo quem produz no meu coração a fé e o conhecimento. E Ele, essa fé e esse conhecimento, vão me levar à maturidade em Cristo Jesus. E vamos chegar à medida da plenitude de Cristo. Vamos ver então. A seguinte pergunta é, os seguintes pontos, porque vamos ver
vários pontos hoje e que nos vão dizer como vamos aplicar e como vamos viver a mensagem transformadora de Jesus Cristo. O primeiro ponto que você tem ali na tela chama-se compreensão. Compreensão. Você deve compreender, deve ir até a palavra de Deus e no meio da palavra de Deus vai poder receber essa voz de Deus, essa palavra de Deus, e você vai começar a compreender o que Deus quer. Obviamente, muitas pessoas pegam a Bíblia sem ter o Espírito Santo e vão querer compreender o que ali diz, mas não. É pelo Espírito Santo que você compreende. É pelo Espírito Santo que ele dá o entendimento a você, para você ir crescendo na fé. Vamos ir a um versículo bíblico que se encontra em Atos 17:11. Atos 17:11. Em Atos 17, diz que os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta. Então, sublinha ali na sua Bíblia, mente mais aberta. E diz que tinha a mente mais aberta que os de Tessalônica. E ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse todos os dias. Diz, examinavam as Escrituras para ver se o Paulo e Silas ensinavam a verdade. Então vamos ver ali, como compreender a palavra de Deus. Você me disse, olha, Robinson, eu faz pouco tempo pertenço à igreja Senti City, ao nível mundial. Quero dizer, para o Brasil, o nome da nossa igreja é Senti, que é Comunidade Cristã de Teoterapia Integral. No mundo há países onde o nome é City, Centro Internacional de Teoterapia Integral. É o nome que temos na igreja ao nível mundial. Então, falamos Senti City para envolver a toda a igreja ao nível mundial. Então, você me disse, Robinson, só agora estou conhecendo a igreja Senti no Brasil, a igreja Senti City mundial. E o que tenho que fazer para compreender e aplicar realmente? Então você disse, eu estou cheio de temores, eu estou cheio de dúvidas, eu estou cheio de depressão, eu estou cheio de angústia, eu não sei como aplicar o que Deus me disse na palavra de Deus para mim. Vamos ver como aplicar. Primeiro, compreensão. Então, qual foi a característica dos cristãos de Bereia? Primeira característica, mente aberta. Obrigado. O Senhor transforme seu marido. E minha esposa trouxe café, um café gostosinho, né? Então, a primeira é compreensão. Compreensão. Como eu vou compreender a palavra de Deus de acordo ao que Atos 17:11 me diz? Primeiro, eu devo ter uma mente aberta. Se você não tem mente aberta, se você não dispõe sua mente, esqueça que você vai compreender a palavra de Deus. Esqueça. Você deve ter mente aberta. O que significa ter mente aberta? Veja, a mente aberta envolve várias características importantes. A mente aberta envolve, por exemplo, que você tenha disposição para ler a palavra de Deus. Ou seja, veja que os cristãos de Bereia dizem que eram os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica. Como? O que faziam os de Tessalônica? Eles simplesmente iam à Bíblia, liam a Bíblia e compreendiam o que dizia Paulo. Simplesmente adotavam como se fosse totalmente certo. Mas veja que os cristãos de Bereia, eles iam até a palavra de Deus e eles diziam, vamos ver se o que Paulo nos disse é certo. Porque eles examinavam as Escrituras. Mas quero dizer para vocês que as Escrituras para os cristãos de Tessalônica e Bereia não eram livros como este, fáceis de carregar, fáceis de ler. Não, eles carregavam rolos, os rolos eram deste tamanho.
Os rolos tinham que abrir de um lado e fechar no outro, porque eram de papiro. E não eram livros assim como os que nós temos. Indo para a igreja. Ah, vou levar a Bíblia, eu estou aqui carregando. Não. Veja, quando diz a palavra de Deus que eles examinavam as Escrituras, eles examinavam a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então, Paulo falava para eles das Escrituras, as Escrituras que envolvem também os livros sapiensais, ou o que é Jó, Salmos, Provérbios. Eles estudavam os profetas menores e maiores. Então, eles estudavam Isaías, Jeremias, Daniel. E quando Jesus fala das Escrituras, não fala do Novo Testamento, porque não estavam escritas. Quando Paulo fala das Escrituras, não fala a respeito dos próprios livros dele, sino ele fala que analisavam e estudavam as Escrituras, ou seja, o Antigo Testamento. Depois foi que esses livros foram lidos pelos cristãos. Lembra que ontem estava falando que Paulo escreveu para os colossenses, e os colossenses receberam os escritos de Paulo na casa de Filemão. Qual Filemão? O mesmo Filemão que lá ao final da Bíblia tem uma carta, a carta Filemão, esse mesmo Filemão. Então, é bom saber todos esses contextos históricos, é muito legal. Mas veja então que os cristãos de Bereia, eles analisavam a Bíblia para ver se o que Paulo estava falando estava de acordo às Escrituras, ao Antigo Testamento, à lei. Veja então o que diz. E o segundo ponto que tenho aqui, você vê, primeiro, mente aberta. Segundo, de maneira informativa ou instrutiva. Você pode ler a Bíblia, a palavra de Deus, de maneira informativa. Claro, uma pessoa que seja uma pessoa intelectual, obviamente tem que ler a Bíblia. Um intelectual tem que ter lido a Bíblia, alguma passagem da Bíblia, alguma coisa da Bíblia, para ele poder citar alguns aspectos da Bíblia. Uma pessoa intelectual tem que ter lido livros como a Ilíada e a Odisseia, certo? Livros gregos. Uma pessoa intelectual tem que ter lido, pelo menos, alguns artigos do que digamos, no Brasil, a Constituição do Brasil, para poder ter alguma ideia, pequena ideia. Bom, uma pessoa intelectual pode pegar a Bíblia e ler a Bíblia. Mas a ideia do que eu quero passar para você é que a Bíblia não só se lê de maneira informativa. Porque, homem, escutar uma história, escutar a história de Davi, que foi o que aconteceu com Davi, é muito legal, porque é uma referência mental, intelectual da história de um rei de Israel, certo? Mas não é somente de maneira informativa, é de maneira instrutiva. E a pergunta que você se deve fazer quando você vai à palavra de Deus é: o que Deus está falando para mim? O que Deus quer que eu faça? Qual é a instrução que Deus tem para mim? Muito fácil. Então você lê qualquer parte da Bíblia e você vai receber de Deus uma instrução. E essa é a primeira pergunta que você deve se fazer. Qual é a instrução que Deus está dando para você? Estamos falando da compreensão da palavra de Deus. Terceiro, como o análise divino ou humano, com o análise divino ou humano. Em que sentido? Paulo fala, por exemplo, para os Efésios. Paulo fala para os Gálatas. Veja o que Gálatas 3 diz. Não vamos buscar Gálatas 3. Mas Paulo fala para os Gálatas: ó Gálatas insensatos, quem os fascinou para não obedecer à verdade, ante cujos olhos Jesus Cristo já foi apresentado? Isso que Paulo fala para os Gálatas. E você está lendo Gálatas 3 e você diz: meu Deus, mas este homem, Paulo, deu com tudo nos Gálatas, né? Falou insensatos porque desobedeceram à verdade.
não acredita que essa mensagem para os Gálatas é uma mensagem para nós hoje? E eu poderia dizer, com o meu nome ali, oh Robinson insensato, quem nos fascinou para não obedecer à verdade? E ali então quando eu ponho o meu nome, falo, meu Deus, Deus está falando comigo? Tem essa prática que é bem legal. Então, quando nós vemos que um homem, por exemplo, Paulo falando para o povo de Galácia, para os Gálatas, ele está enviando uma mensagem. Essa mensagem, o Espírito Santo plasma, coloca no seu coração, porque é para você. Viu? Quando é divino, obviamente, é pelo Espírito Santo que comunica seu espírito, que o que Paulo comunica aos Gálatas que são insensatos, é para você também. Ou, quando fala para Pedro, quando Pedro escreve, vocês são linhagem escolhida, nação santa, povo adquirido, você deve assumir isso para você. E eu tenho um versículo para mim, Deus me deu um versículo faz muitos anos, e eu tenho escrito ele deste jeito, é Romanos capítulo 1, versículo 1, ele diz, literalmente diz, Robinson, servo de Jesus Cristo, chamado a ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Eu coloquei meu nome, por isso estou servindo ao Senhor, porque Ele me chamou com esse versículo. E eu compreendo que era para mim, pelo Espírito Santo. Então, quando você vai à Bíblia, se você quer compreender a Bíblia, faça isso. O que faziam os cristãos de Bereia? Diz ali a palavra de Deus que todos os dias, não era cada 2 dias, não era cada sábado que se reuniam lá, não era cada domingo ou lugar quando na sinagoga se reuniam os homens para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia. Não era cada 7 dias, era todos os dias. Todos os dias. Gente, se você quer se aperfeiçoar no conhecimento de Deus, do que Deus fala, todo dia você deve pegar a Bíblia. Todo dia você deve ouvir. Romanos diz assim que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como você quer crescer espiritualmente? Ouvindo a palavra de Deus. Estamos buscando como aplicar o que Jesus fez na cruz do Calvário em nós, porque foi na cruz onde eu tive liberdade, onde eu tenho liberdade. E se eu tenho liberdade hoje, então o que você deve fazer que é se apropriar do que a palavra de Deus disse. E estamos estudando como nos apropriar da palavra de Deus. Vamos continuar. E por último, os cristãos de Bereia dizem, eles conferiam se era verdade o que Paulo dizia. É muito legal poder dizer, olha, Robinson está ensinando algo. Eu vou conferir se é verdade. Por favor, faça isso. Eu gosto de desafiar aos discípulos para que façam isso. Veja se o que diz a palavra de Deus está no contexto. Se sai do contexto, se está errado o ensinamento, não creia. Mas eu devo ter, precisamente de parte de Deus, o temor de Deus de ensinar a palavra de Deus diáfana, limpa, como Ele ensina. Então, primeiro, compreenda a palavra de Deus se você quer aplicar o que Jesus fez na cruz. Vamos lá, continuemos. Segundo ponto, a convicção. Eu vou deixando ali, compreensão, convicção. Convicção, estar totalmente convencido que o que eu estou lendo, que se é palavra de Deus, essa palavra de Deus é para mim. A convicção de que Jesus Cristo, o Senhor, Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou. E ontem estávamos falando, Celeste, lembra? Que estávamos falando que se uma pessoa tinha alguma situação jurídica e estava condenado e ele morria, já não tinha condenação, porque no morto já a condenação não aplica. Não vão levar o morto lá 50 anos na cárcere, certo? Não vão deixar lá, não, está morto, já tem que sepultar. Nós tínhamos uma dívida, sim, e com Cristo
fomos mortos, ou seja, que toda dívida que tínhamos já não aplica. Sabe o que é o mais legal? Que nós ressuscitamos com Cristo, então tivemos vida, e essa vida, nessa nova vida, não temos dívida com ninguém. Então ninguém tem que nos julgar. Por favor, tenha essa convicção do que diz a palavra de Deus. E então, quando você tem essa convicção, vai acontecer o que vamos estudar agora. Veja o que diz Atos capítulo 18, versículo 24 ao 28. Se você tem celular e você não alcança a ler ali esse versículo porque tem uma letra muito pequenininha, eu convido que você pegue sua Bíblia com folha física, né? A Bíblia, e abra e então leia bem, para poder que você se envolva um pouco mais, sublinhe, lembre e tenha essa dinâmica boa. Vou ler Atos 18, 24 ao 28. Ele disse: enquanto isso, chegou a Éfeso, vindo de Alexandria, no Egito, um judeu chamado Apolo. Era um orador eloquente, que conhecia bem as Escrituras. Tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão, embora só conhecesse o batismo de João. Quando o ouviram falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Aquila o chamaram de lado e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Ao chegar, foi de grande ajuda àqueles que pela graça haviam crido, pois em debates públicos refutava os judeus com fortes argumentos, usando as Escrituras, demonstrava-lhes que Jesus é o Cristo. Eu quero pegar a história de Apolo, porque esta história desafia qualquer cristão. Qualquer cristão. Eu conheço pessoas que não têm estudo numa faculdade, numa universidade. Eu conheço cristãos que ainda somente o ensino fundamental têm, ou até somente sabem ler e escrever, mas têm se apropriado da palavra de Deus de tal jeito que eles podem desafiar qualquer pessoa no que está escrito aqui, porque como os cristãos de Bereia, eles conferem se é o que dizem, porque eles leem todo dia, porque eles escutam ao Espírito Santo falar aos seus corações. E lembre uma coisa, Jesus disse: não se preocupem pelo que vocês vão falar, porque eu vou dar a palavra certa no momento certo. Sabe de que devemos nos ocupar os cristãos? Aqui diz claramente. Vamos ver. Bom, temos que estudar a Bíblia. Mas vamos ver então o caso de Apolo. Primeiro, veja de onde vem ele. Com que pessoas ele cresceu? Com que pessoas ele se juntou? Ele nasceu na Alexandria. Lembram que na história nos fala que Alexandria tinha uma biblioteca enorme de rolos e que foi queimada. Que dá tristeza na história da humanidade, porque todos os registros históricos foram queimados nessa biblioteca. Bom, este cara era de Alexandria, ou seja, ele estava rodeado de pessoas muito intelectuais, que falavam muito, que estudavam muito, e ele era judeu. As pessoas com as quais você se comunica vão deixar em você um desafio de estudo, ou vão deixar em você uma preguiça de estudo monumental. Isso depende de você com quem se junta. Porque você deve se juntar com pessoas que estudam a palavra de Deus, que leem a palavra de Deus, que analisam a palavra de Deus, para você ir grudando das coisas que o outro tem. Sim? Quem anda entre o meu, ali fica grudada meu nele, né? E isso é certo. Vamos ver então. Quem era Apolo?
orador eloquente, ou seja, era uma pessoa que gostava de expressar. Segundo, conhecia bem as Escrituras, mesmas características que os cristãos de Bereia. Conheciam bem as Escrituras. Tinha sido instruído no caminho do Senhor. Você necessita ser instruído, instruída no caminho do Senhor. Para isso, temos os cursos de formação Os Teus, que convidamos você a participar. Estamos fazendo um estudo bíblico para que você participe e você conheça as Escrituras. Agora, o que acontecia? Não somente era instruído, sino que ele ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo. E isso faz falta nos cristãos hoje. Entusiasmo para falar de Cristo. Desejo de falar de Cristo. Sabe que entusiasmo é uma palavra que quer dizer cheio de Deus. Entusiasmo é ser cheio de Deus. Pesquise simplesmente. E diz que ele conheceu o batismo de João. Mas veja que a última parte diz que ele ia a debates públicos, refutava os judeus com fortes argumentos, usando as Escrituras e demonstrando-lhes que Jesus é o Cristo. Características, então, vamos vê-las aqui. Ele não somente acreditava no que estudava na palavra de Deus, senão que ele também ensinava. Quando eu creio, eu ensino. E quando eu creio e ensino, posso defender. Ou seja, eu posso debater, eu posso falar, eu posso argumentar. Mas o primeiro passo é crer. Se você não acredita o que este livro santo disse, esqueça, você não vai defender nada. Se você não acredita o que disse aqui e o torna o que disse aqui vivo para você, você não vai poder ensinar ninguém, porque o que você vai ensinar é letra morta. Você ensina, comunica o Espírito, comunica o que você tem dentro, e isso é básico no seu desenvolvimento espiritual. E por último, você vai defender, obviamente. Então, a convicção leva a viver num estilo de vida. Por favor, você tem a convicção, você vai viver num estilo de vida. O cristianismo é um estilo de vida. E por isso eu quero convidar você que viva esse estilo de vida baseado na palavra de Deus. Continuemos então. Já temos estudado a compreensão, já temos estudado a convicção. Agora vamos lá com o seguinte: uma verdadeira conversão. Celeste falava faz pouco tempo a respeito do arrependimento. Ontem também falamos do arrependimento. Você quer viver o que Jesus fez na cruz do Calvário? Você deve ter uma verdadeira conversão. E vamos ver que o que diz aqui a palavra de Deus. Também está no livro dos Atos. No livro dos Atos. Vamos ver aqui, já vou citar para vocês exatamente o livro dos Atos, que aqui pulei o versículo. Aqui, um momento, por favor. Que esqueci por ali o livro dos Atos. A história de Paulo. Bueno. Aqui tem como viver transformador de Jesus, e aqui tenho a convicção, uma verdadeira convicção. Bom, vou ler aqui, já vou falar para vocês qual é a passagem que tenho aqui. Diz: em seguida Paulo foi à sinagoga e ali pregou corajosamente. Outro homem... É o mesmo 19, exatamente. Eu peguei. 19, versículo Isso. 8. Atos 19:8. Desculpem não ter colocado ali. Em seguida, Paulo foi à sinagoga e ali pregou corajosamente, durante 3 meses, argumentando de modo convincente sobre o reino de Deus. Mas alguns deles se mostraram endurecidos, rejeitaram a mensagem e falaram publicamente contra o caminho. Paulo então deixou a sinagoga e levou consigo os discípulos.
passando a realizar discussões diárias na escola de Tirano. Isso continuou durante 2 anos seguintes. E gente de toda a província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviu a palavra do Senhor. Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários, quando lenços ou aventais usados por ele eram colocados sobre enfermos, esses eram curados de suas doenças e deles saíam espíritos malignos. Meu Deus. 8 ao 12. 8 ao 12. Vemos então aqui a vida de Paulo. O que significa uma verdadeira conversão? E vamos ver. O primeiro, arrependimento. Lembre, arrependimento não é remorso. Arrependimento tem que ver com mudar de caminho. Eu fazia, me arrependi, já não faço. Eu pensava desse jeito, já não penso desse jeito. Porque eu quero agradar a Deus. Estávamos falando ontem disso. A mudança de coração. Para ter arrependimento, depois do arrependimento, vem a rendição. Veja que em Paulo, nesta passagem, diz que alguns deles se mostraram endurecidos. Ou seja, muitos dos que escutavam a palavra do reino de Deus não desejaram se render diante do Senhor. Ficaram com o coração duro. Se você, vamos ir aplicando isto, porque se você recebe de Deus uma instrução na palavra de Deus, e você diz, não, isso não é para mim, isso é para outra pessoa, isso é para meu vizinho. Não, essa passagem deve ser para minha esposa, que ela mude, e quando ela mude, eu vou mudar. Assim não funciona a palavra de Deus, nem funciona com Deus. É meu coração rendido diante do Senhor. Se eu quero que minha esposa mude, eu primeiro tenho que mudar. Se eu quero que ela pense diferente, eu primeiro tenho que pensar diferente. Quando eu penso diferente, dou um trato para ela diferente. E ela me trata bem. Quando eu brigo com ela, pela situação que eu tenho de briga, de querer brigar, eu brigo com ela, que vou receber? O mesmo, porque eu estou semeando isso. Então, veja que a rendição diante de Deus tem que ver com arrependimento, rendir meu coração diante de Deus, sujeição à palavra. Veja que o que fez Paulo com os discípulos, ele se afastou da sinagoga porque tinha pessoas que estavam endurecidas e ele foi à casa de Tirano e ali ensinava para seus discípulos. Ou seja, pessoas que realmente se sujeitaram ao que Deus ensinava na palavra. E por último, entrega total. Quando eu me entrego totalmente nas mãos do Senhor, eu tenho que ver a glória de Deus sobre mim. Eu tenho que ver os céus abertos para mim. Eu tenho que ver como Jesus, quando foi batizado, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu em forma de pomba e se escutou uma voz que falou, este é meu filho amado. Se tem que abrir os céus para a sua vida quando você se entrega totalmente a Jesus Cristo. Se tem que abrir. Por que não tem se aberto? Por causa que ainda não temos rendido todo o nosso ser diante do Senhor. Não temos sujeitado tudo à obediência a Cristo Jesus. Quer ver os milagres? Se renda diante do Senhor. Agora, você está buscando a Jesus Cristo como Senhor. Não pretenda manipular a Jesus Cristo para que dê o que você necessita. Eu falei para uma pessoa nestes dias que veio, primeira vez que estávamos juntos falando de Jesus Cristo, e eu falei, por que você está vindo? Para que Deus dê um trabalho? Deus vai dar esse trabalho. Mas lembre o que eu falei para você. Eu estava falando com ele. Lembre o que eu falei para você. No dia que Deus deu o trabalho,
você não vai se afastar de Deus, porque a Deus se busca não para trabalho, não para sanidade, não para solucionar os seus problemas. A Deus se busca porque Ele é Deus. E nós desde já devemos entender isso. Assim você tenha 10 anos, 15 anos, 20 anos de vida cristã e você errou buscando isso de Deus, então mude de caminho. Tenha uma conversão. A Deus se busca porque Ele é Deus. Ponto final, não há discussão. Quem entendeu, entendeu. Vamos lá, continuemos. Quarto ponto. Ali temos então, a primeira é a compreensão, se você quer desfrutar do que Jesus fez na cruz. Segundo, a convicção. Terceiro, uma verdadeira conversão. E agora vamos falar de permanecer em Cristo. E que significa permanecer em Cristo? Há uma passagem que Jesus mesmo ensinou para seus discípulos muito clara. E esta passagem está em João, capítulo 15, versículo 1 ao 5. Entanto, Celeste vai buscando e vai lendo. Vou tomar um golinho de café. Tá? Tá bom. Pode ler, por favor. Ok. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo que não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Obrigado. Vocês conhecem o sanguessuga? Conhecem? Esse animalzinho tem uma característica muito particular. O sanguessuga, ele permanece no corpo, mas sugando. Como cristãos, nós podemos permanecer em Cristo só sugando. E não dando nada. É ou não é? Veja o que diz Jesus em João. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim, veja que Jesus reconhece que há ramos que são sanguessuga. Estando em mim, diz, não dão fruto, só sugam. Não dão nada. O que vai fazer o Senhor? Ele corta. O que tem que fazer você com um sanguessuga, com um garrapato? O que faz você com um garrapato? Tem que tirar ele. Porque a infecção que chega ao seu corpo é muito grande. E o corpo de Cristo está infectado com garrapatos que somente sugam. Há que dar. E isso é permanecer em Cristo. Continuemos, diz, não dá fruto, ele corta. Mas todo ramo que dá fruto, ali há dois ramos. Há um que não dá fruto e há outro que sim dá fruto. Agora, esse que dá fruto, ele poda. Ele corta. Para quê? Para que se fortaleça. Ele tira todas as folhinhas secas, os pedacinhos secos, para que a seiva possa chegar a cada extremo desse ramo e alimente, e as uvas sejam grandes. Certo? Então, veja o que diz, permanecer em Cristo. Ele poda para que produza ainda mais. Deus quer que nós produzamos ainda mais. Mas eu quero corrigir uma coisa. Produzir não é quantidade. Porque você pode escutar muitos que dizem produzir é quantidade. Não, não é quantidade, é qualidade. Qualidade. Jesus teve 12 discípulos. Jesus se entregou com todo a esses 12 discípulos.
caminhava com eles, almoçava com eles. Eles estavam vendo como ele sarava, como ele multiplicava os pães. Mas um deles, que foi Judas, ele teve a melhor liderança do mundo, Jesus Cristo. Que não é, Jesus é a melhor liderança do mundo, não temos dúvida com isso. E ele não quis. Ele é Deus mesmo como líder. Teve a Deus mesmo diretamente como líder, imagine. Então, não é pelo líder. Não é pelo líder. É pela dependência de Deus. E você pode não ter uma grande quantidade, mas em qualquer momento você vai ter um discípulo, que esse discípulo vai se tornar multiplicador em progressão geométrica da grande comissão e pregando a Jesus Cristo. Mas deve formar discípulos de qualidade. Qual tem sido o erro hoje nas igrejas? Juntar uma quantidade de pessoas sanguessugas, cristãos, que somente pedem para Deus, não evangelizam, não estudam a palavra de Deus, não fazem o que Jesus fala que devemos fazer. Por favor, é bem claro, permanecer em Cristo. Vamos ver ali. Há 3 níveis de fruto que vamos ver. Então, estar nele é permanecer. E veja, aqui no versículo 15, aparece que dá fruto. No versículo 2 ao final diz para que produza ainda mais, ou seja, mais fruto. É outro nível, perdão. É fruto, é ainda mais fruto. E na parte final, ali no versículo 5, nos diz para que produza muito fruto. Você que fruto está produzindo? Fruto, ainda mais fruto ou muito fruto? Sabe que o que quer Deus com você e comigo é que produzamos muito fruto. Para isso, devemos ter compreensão da sua palavra, a convicção da fé, devemos ter uma verdadeira conversão e, obviamente, permanecer em Jesus Cristo. Vamos continuar. 5º ponto, já estamos terminando. O Espírito Santo é o verdadeiro, o grande transformador. Transformador. Quando eu penso em transformador, a formação acadêmica que eu tive foi da engenharia elétrica. E quando eu penso em um transformador, eu penso literalmente em um transformador de energia. Mas eu quero dizer porque eu gosto de aplicar o que sei. O transformador, ele recebe uma voltagem muito alta. Uma voltagem tão alta que se você toca as linhas de alta tensão, imediatamente você fica morto, carbonizado, né? Você morre imediatamente. Por toda a energia que passa pelo seu coração, gera uma parada cardíaca e, além de toda a energia que rompe a pele quando sai. O que faz o transformador? Ele pega essa energia de 12.500 volts e ele abaixa até 220. E mais, 220 pode matar você. Bom, é a corrente que mata você, mas a batida que pega em 220 é muito alta, ou 110. Se nós fôssemos compreender a Deus com a voltagem que tem Deus, não suportamos. Me compreende? Não compreendemos como ele ia falar. É necessário um transformador que chama-se Espírito Santo para que eu possa compreender e aproveitar toda a grandeza de Deus e tudo o que Ele dispõe para mim. Me compreende? O Espírito Santo é o grande transformador. Ele pode fazer em mim e me fazer entender, compreender os segredos de Deus. Então, quando eu falo do Espírito transformador, vamos ali a João capítulo 16, versículos 13 ao 15.
João 16, 13 ao 15. Dice, quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo que receberem de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo que receber de mim. Se o Espírito Santo é o grande transformador, ele é quem comunica. Pode falar. Sim, leia. Assim, no versículo 12. 12. Há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Não podem suportar agora. Quando o Espírito Santo vem e fala ao meu coração, eu vou tendo vou suportando o que Deus me disse. E isso tem que ver com a maturidade que você tem em Cristo Jesus. Quando você compreende a palavra de Deus, quando você tem convicção dessa palavra, quando você tem uma verdadeira conversão, o trabalho para Deus vai se tornando diferente. Porque eu não posso pegar uma pessoa que chega pela primeira vez e fazer desafios tão grandes para ela, porque não vai suportar, não compreende a palavra, não compreende o propósito de Deus. Na medida que eu vou compreendendo o propósito de Deus, que Ele vai me dizendo o que fazer, que Ele vai me desafiando o que fazer, eu vou compreendendo, e ao compreender, então os desafios de Deus são maiores. Eu tenho uma experiência com isso. A primeira vez que eu viajei para Israel, para Jerusalém, que era meu foco, o desejo de estar ali, conhecendo a área do templo e poder orar a Deus no Muro das Lamentações, eu tinha uma expectativa muito grande, mas eu não sabia qual era o desafio que Deus tinha para mim. Porque se Deus tivesse feito o desafio antes de eu viajar para lá, talvez eu não compreenderia. Eu tinha um ministério pequeno, numa cidade da Colômbia, na Colômbia. Quando eu viajei para lá, para Israel, Deus preparou o meu coração. Ele falou para mim coisas maravilhosas lá. Quando eu retornei, Deus me desafiou para fazer um ministério muito maior noutra cidade. E eu viajei para essa cidade, e nessa cidade o ministério já era 5 vezes o ministério que eu tinha atrás. Lembro que a segunda vez que eu viajei para Israel, e assim, já depois de me casar com esta preciosa mulher, depois de me casar, Deus me levou novamente para Israel e me desafiou para outra coisa, para algo maravilhoso. Lembro que Deus nos desafiou aos dois para sair da Colômbia e dirigir um país. Deus prepara. Depois, Deus fez o mesmo. Nesse mesmo país, eu lembro que viajei de novo para Israel com um grupo de peregrinos e Deus me falou, você vai sair da cidade onde você está e vai ir para outra cidade para abrir ministério. Tinha 10 pessoas nessa cidade, um grupo de oração. E eu falei para a Celeste, lembra que eu cheguei de Israel e falei, vamos embora desta cidade. Deixamos um diretor nessa cidade, pegamos as nossas coisas e fomos viajar para outra cidade e ali estabelecemos uma igreja e a igreja hoje permanece ainda. Mas foi pelos desafios de Deus. Nós devemos entender que Deus vai preparando nossas vidas. E eu quero dar uma recomendação para você. Nunca, jamais fale não aos desafios que Deus tem para você. Porque se Deus desafia você,
é porque Deus já tem preparado você, capacitado você para falar, para fazer, vai dar a aceitação a respeito do povo onde você vai, ou a respeito das pessoas com as quais vai falar, que eu não sei. Gente, Jeremias falou, eu sou uma criança, menino. Isaías falou, eu não posso falar. E cada um dos homens de Deus, eles colocaram uma desculpa diante do Senhor. E Deus, ante cada desculpa, Deus falou tranquilo. Moisés falou, eu não sei falar. O que falou Deus? Tranquilo, seu irmão vai falar por você. E colocou Arão do lado. Ou seja, se você quer pôr uma desculpa para Deus, Deus vai capacitar, vai dar o que você necessita para você fazer o que Ele quer. Quando o Espírito Santo, que é o grande transformador da sua vida, primeiro ele transforma, muda a sua vida, transforma seu caminhar, seu pensamento, porque você tem compreensão, convicção, porque você tem uma verdadeira conversão, porque você depende, permanece em Cristo e depende do Espírito Santo. Então, ali vai aparecer o que João 16 disse. E vamos ver os pontinhos. Primeiro, ele nos guia à verdade. Deixa em espanhol. Ele nos guia à verdade. Tive um lapsus ali, deixei em espanhol ali, esses três pontinhos, desculpe. Ele nos vai guiar à verdade. Isso o que quer dizer? Que ele nos vai dizer o que devemos fazer no momento certo. Nos guia à verdade. Segundo ponto, anuncia o que vai vir. Ele vai nos preparar, vai nos anunciar o que vai acontecer. E Jesus estava falando para os discípulos que o Espírito Santo ia vir, o Espírito da verdade, ele os conduzirá à verdade e não falará por ele mesmo, mas lhes dirá o que ouvir e lhes anunciará o que ainda está por acontecer. Ia vir o Espírito Santo sobre eles, ia capacitar eles. Imagine, vocês pensam nesse Espírito transformador na vida de Pedro. Pedro estava negando Jesus. Esse mesmo Pedro, vocês acreditam que se Pedro se tivesse projetado lá, em que ia estar falando para 3.000 pessoas, ou se Pedro ia saber que ele ia morrer crucificado com a cabeça para baixo, talvez ele ia falar, obrigado, não quero. Mas Deus vai preparando. E Deus preparou Pedro de um jeito tal que quando Jesus falou para ele, e já estudamos isso, quando Jesus falou para Pedro, Pedro, você vai me negar, mas quando você volte arrependido, você vai fortalecer seus irmãos. Para mim foi muito claro isso. Jesus já conhecia Pedro e sabia que ele ia se arrepender e ia fortalecer seus irmãos. Jesus estava preparando ele, estava testando ele. Bom, Deus permitiu que fosse testado, porque foi Satanás quem pediu para peneirá-los, ou seja, para prová-los, como fez com Jó, como está fazendo com você no meio dos seus problemas. Não acredita que neste tempo se está peneirando a igreja? Se está peneirando a igreja, gente. E às vezes nós temos os olhos tão fechados, olhando para tantas coisas. Mas o Espírito Santo fortalece a quem fica ali grudado da videira. E o Espírito Santo prepara, porque os desafios que temos de Deus são muito altos. Muito altos. E por último, o Espírito Santo glorificará Cristo. Então, gente, se nós não dependemos do Espírito Santo, vamos viver como o mundo está angustiado, como o mundo está desesperado, como o mundo abandona, deixa, larga, abre mão de Deus. Eu quero dizer para vocês, pode que não sejamos muitos, mas
não é pelos muitos. As grandes revoluções na história da humanidade se deram com poucos homens. E a maior revolução na história da humanidade se deu com 12 homens, que apaixonados, que com a compreensão de Deus, com a convicção, com a conversão do coração, com esse permanecer em Cristo e dependendo do Espírito Santo, até o dia de hoje, estamos lendo o livro mais lido na história da humanidade, mais vendido na história da humanidade, mais traduzido na história da humanidade, porque é o livro que muda vidas, que transforma vidas, porque é o Espírito Santo quem muda, quem transforma e quem faz com esses 12 homens. Não importa quantos sejamos, o que importa é qual é a sua compreensão, convicção, conversão, o que temos falado hoje. Eu gostaria que você realmente olhe para Deus e veja o Senhor. Por último, temos aqui a Romanos capítulo 15, versículos 5 ao 6, 2 versículos. O primeiro é o versículo da mão esquerda ali na tela, João 14. Diz: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. E o Espírito da verdade, o mundo não o pode receber, pois não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês, agora e depois estará em vocês. Não os deixará órfãos, voltarei para vocês. Se algo deve encorajar as nossas vidas e desafiar as nossas vidas, é que o Espírito Santo, chamado o Paráclitos, que me acompanha, quem está comigo, como também a tradução quer dizer o meu advogado, ou seja, ele vai me defender, vai me proteger, vai me cuidar. Mas Jesus fala em termos de pai. Não vou deixar órfãos vocês. Não vou deixar vocês largados. Não vou abandonar vocês. Vocês vão ter o encorajador, o Espírito Santo da promessa. E lembre que o Espírito Santo é a garantia que Jesus vai voltar. E o último versículo de Romanos 15, versículos 5 ao 6. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Então, todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que lindo é essa passagem. Que linda essa passagem. Aquele que concede paciência e ânimo os ajude a viver em completa harmonia uns com outros. Por que estamos aqui? Qual é o objetivo de estar aqui? Neste dia, neste sábado, sábado de uma Semana Santa. Sábado onde se lembra a morte e ressurreição de Jesus. Sábado onde nós estamos pregando da vitória da cruz, da liberdade da cruz, da plenitude da cruz, porque foi na cruz que você teve liberdade, que você teve sanidade, foi na cruz onde você teve o amor de Deus no seu coração. Será que podemos nós, como filhos do Senhor, poder entrar na sua presença, poder agradecer e renovar o nosso chamamento? Será que não é bom que hoje possamos dizer para o Senhor: Senhor, eu quero renovar minha entrega a Ti, eu quero renovar tudo o que você tem feito em mim, eu quero que você realmente, Senhor, tome o meu coração, a minha vida, e que você me leve
realmente a crescer, a desenvolver todo o meu ser para a tua glória e honra? Não considera você que é o momento de poder orar ao Senhor e deixar que o Espírito Santo encorajador me leve, me levante, me desafie cada dia? Eu quero que neste momento oremos, que apresentemos diante de Deus as nossas vidas, que glorifiquemos ao Senhor, que exaltemos ao nosso bom Deus e que seja Ele quem se leva a glória, honor, poder e exaltação. Eu convido ali que na melhor atitude de humildade, de filhos, como também de servos de Deus, possamos nos apresentar diante dele. Vamos orar. Amado Senhor, com o coração humilde, diante da tua presença nos apresentamos, rendidos diante de ti, humilhados diante de ti. Amado Deus dos céus, estamos diante do trono da graça. E antes, Senhor, de entrar, desejamos te pedir, Senhor, que o sangue de Jesus Cristo, que limpa de todo pecado, de toda maldade, sare os nossos corações, limpe os nossos corações. Eu quero render meu coração diante de ti, Senhor. Fale para Deus, eu quero que você me perdoe, porque eu quero entrar na tua presença arrependido, arrependido da minha maldade, arrependido da dureza do meu coração, arrependido, Senhor, da iniquidade, Senhor, dos meus pensamentos ruins, do meu agir, Espírito de Deus, me perdoe. Fale para Deus com nome próprio. Fale para Deus, eu não quero mais, Senhor. Eu não quero mais viver uma vida como a que estou vivendo. Uma vida sem sentido, cheio de depressão, cheio de angústia, cheio de tristeza. Cheio, Senhor, de desânimo. Porque não compreendo o que você, Senhor, tem falado para mim. Porque ao ler tua palavra, Senhor, não creio que seja uma verdade para mim. Mas o Espírito da verdade, Ele me convence, Senhor. Eu peço em nome de Jesus. Oro a Ti, Senhor, para que cada pessoa que aqui está, cada pessoa que está me escutando, Senhor, seja totalmente convencida por Ti, Espírito de Deus. Toca seus corações, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante que toda espada de dois gumes, que penetra até a alma, divide a alma do Espírito e discerne os pensamentos do coração. Porque é tua palavra e pelo teu Santo Espírito que a minha vida é mudada. Fale para o Senhor. Eu quero renovar o gozo, a alegria da minha salvação em Ti. Eu quero voltar ao início. Eu quero voltar, Senhor, aos aspectos fundamentais da minha vida, Senhor, cristã, quando eu me entregava incondicionalmente, quando eu dava tudo. Já estou mais velho, sim, mas é a força do Teu Espírito. Senhor, quando eu falo diante de Ti, Senhor, que seja você gerando entusiasmo na minha vida. Eu estou dizendo que seja cheio de Ti. Talvez eu não possa ter a força física que antes tinha, mas tenho a disposição no meu coração. Fale para Deus.
Eu estou disposto a falar como Apolo, como Paulo. Eu quero chegar aos meus vizinhos e poder dizer para eles: há esperança para vocês. Eu quero dizer para esses vizinhos ou a minha família: vocês estão tão mal, no meio da tristeza, da angústia, no meio dos desesperos, mas há esperança para você. Busquemos a Deus nesta tarde. Entreguemos a Deus as nossas vidas. Tenha liberdade diante do Senhor de dizer para Ele quão maravilhoso tem sido conhecer dEle. E talvez com honestidade dizer para o Senhor: eu tenho abandonado você, Senhor. Eu tenho deixado a tua causa, Senhor, o chamamento que você me deu. Me prepare, Senhor, porque ainda os desafios são maiores. Porque hoje, Senhor, os desafios são maiores. Eu quero viver, Senhor, diante de Ti na fidelidade da Tua palavra. Fale para o Senhor: abra os meus olhos, Espírito Santo, para compreender quando eu leia o que você quer para mim. Me ensine, Senhor, o caminho que eu devo tomar, Senhor, para buscar Tua presença, para entender Teu propósito e para ser guiado, Senhor, por Ti. Obrigado, Deus, por este dia. Obrigado pela palavra de Deus que tem penetrado no meu coração, que tem transformado a minha vida e que hoje eu posso, Senhor, reconhecer como palavra viva de Deus, palavra verdadeira de Deus. Conheça ao Senhor, ao Santo, ao verdadeiro, ao perfeito. Desfrute da sua presença, desfrute do seu poder. Veja ao Espírito Santo que restaura a sua vida, que traz forças novas. E fale para o Senhor: estou débil, sim. Estou debilitado emocionalmente, estou quebrado, Senhor. Mas quando eu volto a Ti, Senhor, como você falou para Pedro, quando você volta arrependido, vai encorajar seus irmãos. É o momento de voltar encorajado, voltar à presença de Deus encorajado, para restaurar os meus irmãos, para ver as pessoas ao meu redor buscando o Senhor comigo, para que nestes momentos difíceis ao nível mundial possamos voltar nosso coração e nossa alma ao Senhor. E a igreja se renove, e a igreja se levante, e a igreja cresça, e a igreja realmente, como povo de Deus, pertencendo ao Senhor, glorifique a Deus. Quem é você? E como Deus tem preparado o seu coração para maiores coisas. E maiores coisas não é um melhor trabalho, me perdoe. Maiores coisas não são desafios acadêmicos ou institucionais, não. As maiores coisas são desafios que vêm de Deus para a sua vida. Que seu caráter está sendo formado e você está crescendo cada dia. Ore ao Senhor. Se renda diante do Senhor. Se humilhe diante do Senhor. Veja o Cristo vivo falando com você, limpando o ramo. Veja como Deus tira de você correntes. Veja como Deus tira de você visões erradas. Veja como o Espírito Santo está sarando o seu coração das decepções, das tristezas, das angústias, da solidão. Sabe por quê? Você não está só. O Espírito Santo está com você. Você não desconhece, porque o Espírito Santo vai falar para você o que ele ouve de Deus e comunica ao seu coração. Baseie sua vida na dependência de Deus.
não na experiência que você tem. Abra mão da experiência humana, abra mão dos sentimentos humanos e fale para o Senhor: basta já, Senhor. Eu vou depender do amor que você me disse que tem por mim. E então, o homem pode me abandonar. As pessoas podem abrir mão de mim. Mas você está comigo e permanece para sempre. Escute a voz de Deus. O homem pode me julgar, pode ameaçar, pode criticar. Mas lembre, o Senhor já perdoou você. O Senhor já sepultou todas as suas iniquidades nas profundezas do mar. E para Deus, você está livre de pecado, livre de maldade. Você tem uma nova natureza. E você hoje pode entrar mergulhando no poder, na sabedoria e na grandeza de Deus. Deixe que o poder do Espírito Santo inunde seu coração. Tome sua vida. Encha sua vida de paz, de bênção, de liberdade. Ore a Deus. Ore ao Senhor. Se renda diante dEle. Fale: Senhor, não mais, não mais. Levantadas as mãos, como sinal de rendição diante dEle. Porque você fica vulnerável. Ali, vulneráveis diante do Senhor, dizemos: Senhor, toma minha vida. Aviva o fogo, aviva meu coração, aviva minha alma, aviva meu ser. Aviva meu ser, Senhor. Entrego meu coração, entrego meu ser todo para Ti, Senhor. Entrego todo o meu ser diante de Ti, Senhor. Quero limpar absolutamente tudo e me levantar novo, desafiado em Ti. Porque é Tua mão poderosa comigo, porque é Tua paz comigo, porque é Tua bênção comigo. As circunstâncias que eu tenho, você conhece melhor do que ninguém, Senhor. Mas essas circunstâncias também estão na Tua mão. O que posso fazer eu com elas? Senhor, eu entrego nas Tuas mãos as circunstâncias econômicas, as circunstâncias familiares, as circunstâncias sociais, Senhor. Você tem prometido bênção, abundância, se eu busco Tua presença, se eu me rendo diante de Ti. Entre na presença do Senhor e ore a Ele com todo o seu coração, com todo o seu ser. Bendito és Tu, Senhor. Espírito, te queremos, Deus. Presença do Rei, Tua glória está aqui, Teu amor liberta-me. Aqui, no trono de louvor, Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus.
Espírito, te queremos, Deus, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Santo es tu Senhor. Santo es teu nome, Senhor. Oramos a Ti, Senhor, neste dia. Clamamos a Ti, Senhor. Bendito es tu, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor. Oramos a Ti. Te queremos, Deus. Desejamos Tua presença. Desejamos estar diante de Ti, Senhor, humilhados, reconhecendo Teu amor maravilhoso. Nossa festa no nosso Deus, que será nos céus, que teu reino venha. Nossa festa no nosso Deus, que teu reino venha. Nossa festa no nosso Deus. Teu reino venha mover. Nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Santo Senhor, que a nossa fé, Senhor, que a fortaleza do Teu Espírito, Senhor, permaneça sempre levantado, Senhor, vendo Tua glória, Teu poder, Senhor, que os céus se abram, que os céus, Senhor, se abram nas nossas vidas, que os céus, Senhor, derramem sobre eles, Senhor, sobre cada de nós, Senhor, suas riquezas em sabedoria, em inteligência, em entendimento, na compreensão da Tua palavra, que cada de nós, Senhor, como embaixadores do céu, possamos viver a vida do céu aqui na terra, que possamos, Senhor, entender que na gratidão, no louvor, na exaltação, na unidade como irmãos, possamos exaltar ao Cristo vivo e possamos, Senhor, render absolutamente todos os nossos corações, as nossas vidas, o nosso ser, Senhor, santo, maravilhoso, eterno e glorioso, Pai. Abençoa cada vida aqui presente. Abençoa cada homem, cada mulher. Abençoa, Senhor, seus corações, seu ser, Senhor, e os desejos das suas almas. Que seu trabalho seja bendito, que seu caminhar seja bendito, que sua prosperidade seja sempre sobre eles em sabedoria e entendimento espiritual. Que a maturidade que tem no seu caráter seja cada dia maior, dependendo do Senhor e sabendo que Deus tem propósitos eternos e maravilhosos com cada de nós. Que esta igreja cresça e se sustente em Ti. Senhor, que os recursos desta igreja cada dia cresçam para que a grande comissão chegue a diferentes pessoas, a mensagem chegue a diferentes pessoas que necessitam de Ti, Senhor. Eu oro, Senhor, por recursos espirituais. Eu oro, Senhor, por homens e mulheres que realmente se entregam, Senhor, com tudo, desejosos de servir Teu nome, Senhor. Despojados, Senhor, das condições humanas, mas olhando para Ti, Senhor, porque Você é quem traz, porque Você é quem abençoa, porque Você é quem sustenta, Senhor. Homens e mulheres, Senhor, que desejosos possam, como Paulo ou como Apolo, falar desafiados do Teu amor, porque vivem e são apaixonados do Teu amor, porque conhecem Tua palavra e compreendem ela e podem falar de acordo ao que o Espírito Santo fala em cada momento. Senhor,
neste dia, declaramos tua bênção abundante sobre cada coração, não somente ao nível espiritual, como já tem orado, Senhor, senão emocional e físico. Espírito Santo, você conhece as nossas realidades, e assim, Senhor Jesus, como você trouxe sanidade, Senhor, aos coxos, aos paralíticos, Senhor, como você deu vista aos cegos, Senhor, audição aos surdos, assim como você trouxe sanidade, Senhor, às pessoas com lepra, assim, Senhor, você traz sanidade também aos corações e aos corpos das pessoas aqui presentes, Senhor. Assim, Deus, como você também trouxe, Senhor, refrigério aos ossos, refrigério ao coração, trazendo, Senhor, sanidade numa mulher como a samaritana, que estava desesperada, que tinha problemas emocionais. Senhor, assim, ó Deus, como muitos se acercaram a Ti, Senhor, e você trouxe sobre eles esperança, e a Nicodemos você falou, é necessário nascer de novo. Senhor, assim você traz sobre as nossas vidas uma nova esperança, e a nova esperança és Tu, o novo caminho és Tu, Senhor. Restaura corações feridos, restaura corações, Senhor, lacerados pela inveja, lacerados pelo ódio, lacerados, Senhor, pela dor. O Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, abre os olhos do entendimento, vida nova, perspectivas novas, sonhos novos aos corações destes homens e mulheres que, olhando para Ti, Senhor, vão ter uma nova visão do mundo, uma nova visão da eternidade, uma nova visão de si mesmos. Damos glória, honra, exaltação e poder nesta tarde. Glorificamos Teu nome, exaltamos Teu nome, honramos ao Cristo vivo, exaltamos ao Cristo vivo, ao Santo dos Santos, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, seja toda glória, todo honor, toda exaltação. Hoje declaramos nossas vidas em vitória, declaramos nossas vidas vitoriosas, declaramos as nossas vidas, Senhor, prósperas, levantando mãos santas a Ti, Senhor, levantando louvor e exaltação a Ti, na vitória que Cristo nos deu na cruz, porque morremos com Ele e ressuscitamos com Ele, e hoje ressuscitados estamos, limpos de todo pecado, limpos de toda maldade, com uma nova visão do mundo, porque Ele é o nosso Senhor e a Ele devemos nosso serviço e a nossa obediência. A Ele é o nosso amo, Ele é o nosso Senhor e a Ele buscamos, servimos e nos entregamos, Senhor, com todo o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente e o nosso ser. Louvamos Teu nome agradecidos, louvamos Teu nome exaltando ao Senhor dos Senhores. Louvemos Ele, exaltemos Ele. Fale para o Senhor agradecendo por todas as coisas que você tem recebido, as coisas lindas que você tem guardado no seu coração e que hoje você pode dizer: eu louvo a Deus pela obra maravilhosa do amor, pela obra transformadora no meu coração. Eu louvo a Ti, Senhor, exalto Teu nome e eu com gratidão posso te dizer: Senhor, Tu és meu Deus, Tu és meu Senhor, Tu és meu Rei amado e poderoso. Oh Senhor, santo és Tu, louvado és Tu. Cantemos com alegria, louvemos a Deus com alegria, exaltemos a Deus com todo o nosso coração, que essas palavras saiam da nossa boca para Ele, saiam do nosso ser para Ele, exaltando Seu nome santo, Seu nome glorioso. Santo és Tu, maravilhoso és Tu, porque não há nada, não há ninguém que mereça louvar, exaltar a Deus. Ele é o único que merece ser exaltado, bendito, bendito e santo. Louvemos a Deus, exaltemos ao Senhor. Demos graças com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. Bendito és Tu, grato Senhor, santo, 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 maravilhoso Senhor, bendito, digno de louvor,
digno de exaltação. Renovar se esperamos no Senhor, se esperamos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperamos no Senhor, se esperamos no Senhor.